Olá, queridas irmãs e irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. É um prazer estar com vocês mais uma vez, a convite do nosso irmão Rubem. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre uma passagem do Evangelho de Mateus em que Jesus exorta os apóstolos para que cada um deles deixe brilhar a sua luz. Antes então de nós entrarmos no tema, eu quero convidar a todos para que nos acompanhem numa pequena leitura da obra Pão Nosso, no capítulo 71, e que fala sobre sacudir o pó. Nós vamos fazer esta breve leitura como preparação para a nossa prece e para esse trabalho desse nosso encontro. Esta passagem também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E aí comenta Emmanuel: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse apenas destinado a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo, recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então é isso, sacudir o pó é não conservar nenhuma mágoa ou qualquer detrito nos nossos corações. Então, queridos amigos e amigas, vamos fazer a nossa oração para que nós possamos começar os nossos trabalhos neste momento. Endereçando cada um de nós no lugar onde se encontre, encontrando primeiro uma posição agradável para ficarmos, respirando fundo, aliviando as nossas tensões, tirando de nossa mente qualquer outra preocupação que possa nos vir, para que nós possamos agora, mente e coração, estarem direcionados a Jesus, esse nosso mestre, nosso guia, para que possa nos conduzir neste momento sobre as reflexões da luz e da verdade, ajudando-nos a compreender um pouco mais sobre as nossas necessidades e estendendo suas mãos amigas na direção de nós, a fim de nos ajudar em razão dos esforços que realizamos. Em teu nome, então, Senhor, em nome dos benfeitores amigos que neste momento e hora se encontram junto a nós, nós damos por iniciada a palestra nesta ocasião sublime desse encontro fraterno. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Pois muito bem, então é um prazer retornar mais uma vez a este convívio, mesmo que virtual, com os nossos irmãos que fazem parte desta casa querida, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Eu sou trabalhador aqui da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre e realmente encontro-me agora no momento de alegria por este convívio entre nós. Então, como anunciei no início, nós vamos falar hoje, vamos refletir um pouco sobre uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 16, logo depois em que Jesus reúne aquelas pessoas que o seguiam próximo ao mar de Cafarnaum, ao lago de Tiberíades, e ele, então, naquele momento, deixa uma página na história conhecido como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte.
É tão importante esse sermão que o próprio Gandhi, não sendo cristão, se deu conta da importância e da beleza dos ensinamentos de Yeshua, de Jesus, que chegou a dizer que se todos os livros de todas as bibliotecas, toda a sabedoria que havia se construído até aquele momento, se tudo isso nós perdêssemos, mas que conseguíssemos resgatar apenas o Sermão do Monte, não teríamos perdido nada. Então, no Sermão da Montanha, Jesus faz uma síntese de todo o seu ensinamento. E aí, contido ainda no Sermão do Monte, tem esta exortação que ele faz aos discípulos: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então vamos ouvir de novo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então Jesus exorta, faz um chamamento a que nós deixemos brilhar a nossa luz. Interessante aqui, nesse início, é que Jesus deixa claro que todos nós somos portadores de uma luz interna. Nenhum de nós, nenhuma pessoa na face da terra, o pior dos criminosos que talvez venha à nossa mente, aquela pessoa que tenha praticado o mal mais hediondo que nós possamos imaginar, aquela pessoa que maltrata alguém, uma pessoa enferma, uma pessoa indefesa, animais, crueldade, todos os tipos de violência, todas elas possuem uma luz. Assim brilhe também a vossa luz. Então nós temos que entender nesse primeiro momento em que todos nós, em determinadas situações, às vezes a gente se acha não merecedor de todo esse amparo divino porque não identificamos virtudes em nós. Mas na realidade essa é uma visão bastante estreita por um dos canais mais primitivos da nossa estrutura, que é baseado em cima de processos de bem e mal, de recompensas, de comparações. É aquilo que nós chamamos do nosso ego. O ego é essa estrutura primitiva do ser que foca a vida através desse prisma tão pequeno. Todos nós somos luz, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos em nós o DNA divino. Nós temos esta essência luminosa, capaz de nos movimentar na vida, sobrepor obstáculos, realizar crescimentos grandiosos, amar profundamente. Todos nós. E aí Jesus exorta, então conclama, faz uma orientação aos apóstolos para que eles deixem vibrar a luz deles. Que esta luz ela possa brilhar, como diz Jesus, diante dos homens, das outras pessoas. Porque quando a gente identifica alguém que conseguiu deixar brilhar esta luz, não porque aquela pessoa tem luz própria, às vezes a gente diz, olha, fulano tem luz própria, como se ele nascesse com um determinado dom e as outras pessoas não. Não é isso. Todos nós temos esta luz, esta riqueza de intensidade. Quando a gente ouvimos alguém que projeta esta luz diante dos homens, as pessoas, de uma maneira geral, se sentem tocadas por aquela luz, maravilhadas, envolvidas, e desta forma
estimuladas também a avançar, a progredir. Vejam se não é assim os nossos movimentos em qualquer um dos setores da vida que envolva a nossa identidade de propósitos em algumas situações, e a gente se identifica com uma e outra pessoa que é expoente daquela atividade. Nós podemos citar, porque estamos falando para uma casa espírita, nós podemos citar como exemplo justamente o centro espírita, a sociedade espírita. Quando a gente penetra nesta casa, nos primeiros momentos, a gente vai lá para receber. Então a gente escuta a palestra, recebemos o passe, aquilo promove um alívio na nossa alma, a gente retorna, começa a conhecer de uma certa forma as pessoas que fazem parte daquela instituição, daquela sociedade, começa a estabelecer uma determinada relação com essas pessoas. Quem sabe com o tempo a gente interage um pouco mais, participamos de grupos de estudos e a gente começa a se identificar com algumas pessoas que para nós são referências, porque elas deixam que esta luz de que todos nós possuímos brilhar pelo trabalho, pelo exercício no bem. Então a gente se identifica com algumas pessoas e a gente projeta também para a nossa vida um crescimento naquela direção. Olha, como eu gostaria também de amanhã ou depois colaborar no passe, na recepção da casa, quem sabe mais adiante, preparado, eu possa colaborar no atendimento fraterno, na exposição doutrinária, na palestra pública, tudo nós podemos. E aí nós vamos ser também para outras pessoas referência, na medida em que nós vamos avançando. Então, deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque através das boas obras dos homens, nós entendemos a ação divina sobre o mundo. Porque, em particular, nós falando sobre os ensinamentos de Jesus, até Jesus, uma certa ocasião, ele recebeu um elogio que ele seria uma pessoa boa. E Jesus é assim, não, bom é o meu Pai que está nos céus. Então, em todas essas instituições, em nome do Cristo, nunca deve prevalecer o personalismo. Nunca deve prevalecer que alguém seja um tutor espiritual desse grupo, alguém que vai conduzir esse grupo, que as pessoas devam fazer reverência a esta pessoa. Vejam, Jesus diz assim, olha, brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, mas que glorifiquem o Pai que está nos céus, porque é Deus que sustenta todo esse processo. Quando vocês veem alguém fazendo alguma coisa na casa espírita que é de algo expressivo, não é aquela pessoa. Na realidade, é uma ação divina que aquela pessoa se deixa envolver pela vibração da espiritualidade daquela casa, e que ele consegue superar naqueles pequenos momentos as suas dificuldades. Se não fosse a ação desta espiritualidade, se ele ficasse somente com ele e com as suas circunstâncias, ele não conseguiria realizar, na dimensão que realiza, os feitos, as atividades naquela casa. É como se nós fôssemos amparados e, através desse amparo, nós potencializamos em determinado momento as nossas possibilidades de realização. Se a gente perde esta assistência, esse amparo, a gente vê a nossa grande fragilidade ainda e sozinho nada realizamos. No mundo, só através da solidariedade,
do amparo. Então que ninguém se ache melhor do que os outros, que a sua luz seja uma luz melhor do que a dos outros. Eu já atingi esse patamar, eu sou referência para esse grupo. Lê do engano, nenhum de nós sozinho consegue realizar verdadeiras e boas obras, porque é brilhar a nossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Porque quando a gente põe fé naquilo que faz, a gente consegue mover montanhas. E esta fé é uma associação de propósitos com os bons espíritos, para que todos nós glorifiquemos o Pai que está nos céus. Mas essa estrutura de brilharmos a nossa luz não é algo também que se faz do dia para a noite. É um processo que leva tempo, que vai exigir dedicação, esforço de nossa parte, porque nós temos que aos poucos vencendo também as nossas ainda tendências equivocadas, que muitas vezes por conta desses comportamentos temos recolhido dissabores, sofrimentos na vida. Então nós precisamos mudar os hábitos. E esta mudança nem sempre é muito fácil. A gente pode perceber, até mesmo se nós fizermos uma analogia aos comportamentos humanos em que nós adquirimos e que foi estudado por Ivan Petrovich Pavlov nos chamados atos reflexos condicionados. O que Pavlov disse sobre isso? Que nós, se repetirmos um determinado ato, inúmeras vezes nós acabamos condicionando aquele comportamento. Então vou dar alguns exemplos para que isso fique bem claro para nós. Quando nós saímos da nossa casa e vamos em direção ao serviço, imaginamos que alguém que tenha que fazer o seu trabalho presencial, hoje mais do que nunca as pessoas estão conseguindo incorporar nos hábitos corporativos os trabalhos à distância, né? O home office. Então muitas pessoas conseguem, não precisam de um espaço físico, elas podem estar em qualquer lugar do mundo e elas conseguem realizar a sua tarefa, o seu trabalho. É o chamado home office. Agora, mas imaginemos alguém que tenha um trabalho presencial. Então ela sai de casa todos os dias, pega a condução dela, o carro dela e vai em direção ao serviço. Ela faz isso sempre procurando um caminho mais curto, um caminho se não de distância mais curta, mas que seja no menor tempo possível. Então ele sabe que em função daquela hora o melhor caminho a tomar é esse, tem uma determinada rota. E ele faz esta rota todos os dias em que ele se desloca para o trabalho. Então 5 dias na semana, de segunda a sexta. Em um mês ele vai ter realizado 22, 23 viagens da casa até esse lugar. No mês de 30 dias, ele vai fazer no mínimo 22 a 23 viagens em um mês. Se multiplicarmos isso por um ano, vai dar 230 mais 46, 276, 280 aproximadamente viagens no mesmo sentido, várias vezes. E se ele fizer isso ainda por vários anos, imaginem vocês. Alguém que trabalha 10 anos é quase 2.500 viagens naquele mesmo sentido. Então vocês imaginem uma pessoa que ficou 10 anos, a hora que ele saía de casa, ia para o serviço naquela direção, isso vai se tornando, de uma certa forma, um roteiro automático. É chegado um determinado momento que esta pessoa, então, até mesmo num final de semana, quando vai pegar a família para passear, quando ele vê, ele está tomando o caminho de serviço, não é isso? Isso é ato reflexo condicionado. Uma pessoa uma vez relatava que
ela tinha o hábito de fumar e, em razão dos problemas orgânicos que ela estava passando, a orientação era de que ela abdicasse do cigarro, que ela largasse do vício de fumar. Mas ela ainda estava naquele momento em que ainda não havia incorporado um bom e novo hábito. Então, em um momento, ela estava conversando com alguém da família, comendo um biscoito. E a conversa a distraiu tanto que próximo a ela tinha um cinzeiro, e ela comendo aquele biscoito e conversando distraída, dali a pouco ela pega e coloca o biscoito no cinzeiro e apaga o biscoito, como se fosse cigarro. O que é isso? Ato, reflexo condicionado. Porque ela condicionou durante anos fumar o cigarro, ter o cinzeiro, apagar o cigarro, bater para tirar a cinza. Isso é um hábito. Quando a gente faz isso inúmeras vezes, a gente acaba condicionando aquele comportamento e já não raciocina mais. É porque estes atos reflexos, eles acabam sendo incorporados por uma estrutura do nosso encéfalo, que é a medula. Esta região medular é que vai ficar responsável por reter estas informações, é o chamado cérebro primitivo nosso, porque ele não vai precisar pensar. Se é algo que a gente faz inúmeras vezes, a gente não precisa da consciência de estar alerta, de olhar, de fazer um julgamento, uma análise, de nós definirmos um determinado movimento, de fazermos escolha, não. Isso nós vamos deixar para as atividades novas. As atividades de rotina ficam nesta região da medula, porque quando nós precisamos lançar mão de um ato reflexo para nos proteger, por exemplo, a gente tropeça, vai cair no chão, a gente leva as mãos. A gente não fica pensando, tropeçou, a gente olha para o chão e vai dizer assim, meu Deus, eu vou cair. Se eu cair e não fizer movimento nenhum, é capaz de eu bater com a boca no chão, quebrar meus dentes. Então eu vou colocar meus braços na frente para me proteger. Bom, se a gente for pensar, tudo isso já caiu, não é assim? Então, o corpo reage instintivamente. Isso é o que nós chamamos de arco reflexo. É quando o corpo reage espontaneamente a um determinado estímulo que nós recebemos. E esta reação, ela é inconsciente. Inconsciente. Então, essa pessoa que estava fumando, achou que estava fumando porque ela estava com um biscoito na boca e apagou o cigarro no cinzeiro, é porque ela estava realizando aqui um arco reflexo. É uma ação inconsciente diante de um determinado estímulo. A pessoa, em todas as outras ações da vida dela, né? Ela, como eu dei o exemplo dela, vai cair, ela projeta as mãos para frente, é um arco reflexo. Então, nós condicionamos comportamentos. Condicionamos comportamento. E esses condicionamentos, eles podem se dar de várias formas, através dos vários sentidos nossos. Quando a gente ouve uma música e essa música está associada a alguma coisa que nós já vivemos durante um bom tempo, ouvindo aquela música. Então a gente se lembra, tem as emoções daquele momento. Então imagine vocês alguém que conheceu a sua esposa lá nos anos 80, com as músicas dos anos 80, as bandas dos anos 80. Houve uma música do U2, do Dire Straits, daquela época, os jovens que talvez estejam nos ouvindo, não vou ter ideia. O U2 sabem o que é, mas talvez Dire Straits não. Ou então que fosse uma banda brasileira, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, a Blitz, Amor, me vejo uma porção de batatas fritas. Ok, batatas fritas, você venceu. Lembram do Blitz? Da banda Blitz? Então, se a gente ouve esta música, ela vai nos reportar no tempo, naquele lugar, naquele momento. A gente pode até associar com um aroma. Então, eu me lembro
Tu usava um perfume de sândalo, que era um outro perfume comum daquela época, não é? Todo mundo queria ter sândalo, perfume sândalo. Então, reporta, a gente lembra, consegue sentir o aroma, lembra da roupa que a pessoa estava usando, vem aquela nostalgia. Tá aqui. É um ato reflexo, porque a gente condicionou durante muito tempo ouvindo aquela música com aquelas imagens, com com aquilo que a gente vivenciou. E assim são para várias coisas. Se a gente está andando na rua e sente um aroma de rosas, a gente vai dizer, ó, tem roseira aqui perto. Mas como se a pessoa não está vendo? É porque ela condicionou através do olfato que aquele aroma, a característica daquele aroma é um aroma de rosas, então ela sabe que são rosas, ela sabe que é uma gardênia, ela sabe qualquer um tipo de flor, uma margarida, então ela consegue identificar, assim como aquelas pessoas conseguem identificar pelo paladar, os gaúchos que gostam de tomar chimarrão, então vão provar um chimarrão, vão dizer até mesmo se essa erva, qual a procedência dela, se é nova ou se é velha. Se tu deres um chimarrão para uma pessoa, seja qual for a erva, essa pessoa vai tomar, para ela não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para aquele que já bebe chimarrão há 20 anos, ele sabe se a erva está nova, se a erva está velha, se o chimarrão está lavado, sabe até mesmo a marca da erva. Ele vai tomar e vai dizer, olha, essa aqui não é a erva barão que eu estou acostumado, isso aqui é Vier, isso aqui chega da marca da erva, olha, canarinho. Né? Então, por quê? Porque nós condicionamos. Agora, meus queridos, vamos colocar isso no tempo, nas nossas reencarnações, nas nossas vivências. Hoje nós somos consequência dos nossos reflexos adquiridos no passado. Nós somos um conjunto de reflexos. E tudo aquilo que nós fizermos hoje, que nós investirmos em comportamento hoje, pode surgir amanhã ou depois, em uma outra etapa reencarnatória, como uma habilidade inata desta pessoa. Mas ela foi construída ao longo de muito tempo. O processo evolutivo não é rápido, não. Às vezes é muito difícil nós mudarmos um hábito. Às vezes nós incorremos nos mesmos equívocos várias encarnações. A gente não tem um ditado que diz assim, o uso do cachimbo deixa a boca torta? Pois é isso. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Através das ações reiteradas daquela prática, a gente acaba formando como se fosse uma personalidade daquele espírito, com características, e às vezes essas características não são das melhores. Às vezes a gente pode ouvir de um ou de outro assim, dizer, olha, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então ele vai somando inimizades ao longo da vida, porque ele caçoa, brinca, ridiculariza as pessoas, ele acha isso maravilhoso e vai colecionando inimizades. Isso acaba gerando um hábito, um reflexo, e isso a gente vai levando ao longo do tempo, criando cada vez inimizades. E a gente se ressente depois de não ter amigos e afetos à nossa volta. Mas nós cultivamos isso. Então, até um conhecido meu, um amigo, eu botei os óculos aqui para conferir mais ou menos o horário, para eu não me passar muito. Ele disse o seguinte, olha, ele é dessa... Ele usa essa expressão, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então ele é médico endocrinologista. Então as pessoas vão consultá-lo para fazer dietas, para chegarem a um peso ideal para a estrutura óssea, para o tamanho dessa pessoa, para a altura dela e até mesmo por conta da saúde, né? A gente sabe de todos os riscos da obesidade. Então essas pessoas vão procurá-lo e ele
faz troça, né, com essas pessoas. Ele gosta muito de ver a cara delas. Então ele diz assim, olha, eu vou te ensinar 2 exercícios que vai te ajudar no processo de emagrecimento. O primeiro deles é o seguinte: tu consegues colocar o teu queixo sobre o ombro direito? E a pessoa diz, sim, eu consigo, então coloca para mim. Aí ela coloca. Tá, agora coloca o queixo sobre o ombro esquerdo. Aí ele vai lá e coloca no ombro esquerdo. Tá, muito bem. Agora tu consegue fazer isso rápido? Movimentar a cabeça de um lado para o outro rapidamente? Sim, consigo, então faz para mim. Aí ela começa a fazer assim. Pronto, esse é o primeiro exercício. Esse exercício tu vai fazer toda vez que alguém te oferecer alguma coisa para comer. Aí tu faz esse exercício aqui, olha só. Ele falando para a pessoa movimentando, ela já olha para ele assim, por dentro ele fica rindo. Ele diz assim, olha, o segundo exercício que eu vou te dar, tu consegue, tem problema de joelhos? Não, não tenho. Tu consegue dar 2 pulos para trás sem se desequilibrar? Consigo. Então levanta, por favor. Aí a pessoa dá 2 pulinhos para trás e diz assim, esse é o segundo exercício. Toda vez que tu chegar na frente da geladeira, tu faz esse exercício, 2 pulinhos para trás. Com isso, tu vai emagrecer rapidamente e fica rindo. Eu digo, olha, um dia tu vai pegar alguém sem muito senso de humor, não vai ser nada bom para ti. Por quê? Porque ele tem esse hábito. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então nós vamos cultivando ao longo do tempo hábitos que não são dos melhores, que acabam nos trazendo infelicidade, desassossego. E Jesus, entendendo muito bem esse processo, vocês vão ver que em determinadas passagens do Evangelho, ele dá um ensinamento que tem por trás desse ensinamento esta compreensão. Ou seja, para a gente colocar uma ação boa, né, que ela vai substituir aquela ação condicionada, equivocada nossa, desajeitada nossa, a gente vai precisar o quê? Praticar essa boa ação inúmeras vezes para corrigir aquele comportamento equivocado do passado. Então Jesus sabia disso. Olha, para a gente, porque às vezes a gente pode ter o hábito de reclamar. Vocês já viram? Tem pessoas assim que tu olha e tu percebe, para tudo ela reclama. Tudo ela reclama. Tu vai falar de alguma coisa boa, ela vai mostrar alguma coisa ruim, ela vai reclamar. E isso pode ser às vezes conosco, a gente não percebe isso, a gente acha que é normal. E aí aonde a gente está, a gente vejam, às vezes a gente está falando mal do governo, deste ou daquele, falando mal da vida, do filho dos outros, da vida dos outros, de todo mundo, reclamando, falando mal, e é constante. Às vezes vai a vida inteira assim. E a gente tem que usar um condicionamento do bem, porque senão a gente vai levar isso para outras existências. Vai ficando cada vez mais complicado da gente desfazer esse comportamento. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, vamos projetar esta nossa luz através das boas ações. E isso tem que ser um caminho constante, perseverante, sem ser maçante, sem ser uma obrigação, mas que a gente sinta o prazer de fazer um ato de caridade, uma ação positiva, no nosso tempo, da nossa forma. Aquilo não tem que ser uma obrigação, não pode ser uma obrigação, porque a gente não vai estar inculcando, colocando, envolvendo aquela ação em ato de amor. E é assim que tem que ser na nossa vida, com amor, não com pesar, não com compromisso, não como responsabilidade daquela assim que a gente tem que cumprir como um dever. Não, porque a gente está fazendo daí
com uma energia equivocada, desequilibrada, desestruturante. Não é isso. A gente tem que fazer com amor, com dedicação, com carinho. Então, envolver as nossas ações nesse sentido. É por isso que Jesus falava, então, olha, Pedro, não basta perdoar apenas 7 vezes, tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. O que Jesus estava falando? Ele estava falando do condicionamento do perdão. Aquele espírito puro que nem se magoa com uma determinada ação que possamos fazer contra ele não se sente magoado. Ele chegou num determinado estágio em que ele exercitou tanto perdão nas inúmeras existências dele, que ele sabe que não vale nem um pouco a pena para o espírito absorver qualquer tipo e manter qualquer tipo de mágoa. Que o melhor, inclusive, é entender que as outras pessoas que procuram fazer o mal para alguém, na realidade estão fazendo para si mesmas e são pessoas enfermas que precisam da nossa oração, da nossa compreensão. Então vejam, eles são luz, intensa luz, amor verdadeiro e puro, nenhum juízo sobre o comportamento dos outros, e eles não se ferem. Então, esse processo é um processo que vai precisar de nós sempre uma dedicação, sempre um cuidado, sempre um olhar caridoso para conosco mesmo, para que a gente possa avançar nessa luz, nesta direção, fazendo aquilo que nos é possível. E para nós encerrarmos, então, eu vou ler aqui uma poesia de Altiva Noronha, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que fala sobre este comportamento, esse agir no bem, conhecendo até mesmo as nossas limitações, mas dentro daquilo que a gente pode, vamos fazer. Diz ela o seguinte: Senhor, eu gostaria de servir, gostaria de dar o meu contributo em favor de um mundo melhor. Gostaria de ser grande e nobre para que a dor batesse em retirada na terra. Eu gostaria de ser como uma via láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas ante a minha pequenez, Senhor, não podendo então ser uma via láctea, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem vive na escuridão. Eu queria ser como a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não o conseguir, eu te venho pedir para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem vive na desesperação. Eu queria ser como um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas, na pobreza que a minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária na rocha colocada para dar beleza e dignificar a natureza. Eu queria ser um trigal maduro para repletar a mesa da humanidade com pão. Mas se eu não o puder, aqui estou a rogar para ser um grão, que caído no chão se transforme num milhão e atenda a fome de toda a multidão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, donde se tivesse a visão da terra inteira. Mas como nunca hei de conseguir, aqui estou a te pedir, para ser uma pedra pavimentando o caminho por onde seguem os heróis, ou uma escada para ajudar a subida dos homens. Mas se eu não o lograr, deixa-me ser o primeiro degrau. Eu queria sim ser poeta, orador, esteta, artista, prosador, para cantar a magia, a poesia, a beleza de tua mensagem de eterna pujança. Mas como me falta um estro, a palavra, a tinta, a empatia, deixa-me, Senhor, ficar à sombra de uma árvore no caminho, para quando passe alguém de mansinho eu lhe diga: olá, meu amigo. E ele, olhando-me, possa perguntar quem sou, e eu lhe responder tranquilo: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo. Olha que bonito, né? Mas a gente tem sonhos grandiosos, mas me deixa ser alguém que, colocado num determinado lugar, quando passe alguém eu possa estender a mão e no mínimo dizer: deixa-me ir contigo, eu vou contigo. Para que desta forma, através das nossas boas obras,
a gente brilhe essa luz divina que está dentro de nós e mais do que nunca ela possa também tocar em outros corações, porque digno é a obra de Deus no coração de cada um de nós. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo carinho de vocês. E agora eu os convido para a nossa oração de agradecimento por esse encontro. Então, elevemos os nossos pensamentos até Jesus, nosso Pai. E que Ele, nesta hora, possa tocar o coração de todos nós, a fim de que possamos ter a coragem, ter a fé, de que através das nossas ações podemos acessar esse potencial divino de todos nós, esta luz interior feita de amor, e que ela possa, Senhor, ser aquele alimento de todas as nossas ações, que através do amor possamos potencializar as nossas realizações no bem, entendendo que tudo se faz no seu tempo e que nós vamos desfazendo comportamentos equivocados do passado com o tempo, colocando no seu lugar ações positivas, construtivas, saudáveis. Deixe então, Senhor, com que a nossa luz brilhe, para que ela possa mostrar diante de todos aquilo que faz parte da nossa essência e que juntos glorifiquemos a Deus, o nosso Pai. Muito obrigado por esse encontro, Senhor, e em Teu nome damos por encerrado esse nosso humilde trabalho. Que assim possa ser. Muito bem, então, queridas amigas e amigos, mais uma vez obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.